O martelo está batido. O time profissional volta a campo para representar o Flamengo no clássico desta quarta-feira contra o Vasco da Gama. O Flamengo já até comunicou isso de forma oficial. Acho correto? Aí tem polêmica nessa história. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. É uma decisão institucional. O presidente BAP participou desta reunião, assim como José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Então tem que ser uma decisão institucional, né? Não pode partir da cabeça de alguém, não. Vamos utilizar os profissionais e pronto, acabou. Não, o presidente tem de se posicionar em relação a isso. Só que, assim, por que se explica isso? Porque o Flamengo está aí correndo o risco de participar do Torneio da Morte, aquele quadrangular do Campeonato Carioca, e por isso precisa pontuar, né? Então, o papelão dos garotos do Flamengo contribui para esta decisão de colocar os jogadores profissionais em campo, né? O Sub-20 não cumpriu a parte dele, então os profissionais vão entrar em campo contra o Vasco da Gama, porque se joga com o Sub-20 essa partida, o Flamengo poderia ser humilhado pelo Vasco. Lembrando que o Vasco poupou seus titulares contra o Nova Iguaçu para entrar com força máxima contra o Flamengo nesta quarta-feira. Então é uma situação complicada, né? Afinal de contas, cabe ao Flamengo tentar fazer o seu papel da melhor maneira. Eu acho que seria muito arriscado jogar com o Sub-20. Mesmo com os jogadores do Flamengo não estando ainda nas condições ideais. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, o Campeonato Carioca deveria ser desprezado. Só que tem esse problema. Um risco de rebaixamento do Flamengo. Seria uma coisa ridícula para a história do clube, né? Então, os garotos não fizeram o papel deles, né? O Carbone até foi expulso de forma infantil contra a equipe do Volta Redonda, naquela derrota acachapante por 3-0, o Flamengo foi humilhado pelo Voltaço. E aí vive agora essa situação de ter de forma precipitada, não estava nos planos de ninguém colocar os profissionais em campo já nessa partida, e aí o Flamengo vai ter que antecipar a escalação desses caras, né, para que eles evitem o vexame contra o Vasco da Gama. O Flamengo estará nas melhores condições? Os jogadores estarão nas melhores condições? Claro que não. Eles estavam sendo preparados para o jogo do dia 28 contra o São Paulo, né? E aí o Flamengo não pode cair na armadilha. Se ganhar no Vasco, acho que tem que colocar o Sub-20 contra o Fluminense no sábado, né? Porque depois tem o jogo contra o São Paulo, aí a Supercopa, depois a Internacional, aí começa a temporada, né? Isso é fruto para mim, do mau trabalho dos garotos do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, né? Um péssimo trabalho, né? E o Bruno Pivetti também foi mal. Acho que tem um problema de confiança ali também. Afinal de contas, os garotos do Flamengo, esse time reforçado por Lohan e Matheus Gonçalves, ganhou o Campeonato Mundial Sub-20, disputado no Maracanã, no ano passado, no Barcelona, nos pênaltis, é verdade, com uma grande atuação do goleiro Léo Nanete, uma partida em que o Barcelona até foi melhor do que o Flamengo. Agora, nesse caso aqui, não dá para escolher muito, não tem muito para onde correr. O Flamengo vai ter que colocar os seus titulares em campo, olha, para evitar um vexame contra o Vasco da Gama. É certeza de que o Flamengo vai ganhar? Não, não há nenhuma certeza disso. E até acho que a relação do torcedor muda, né? Acho que haverá uma busca maior por ingressos para essa partida contra o Vasco da Gama. Muda a relação do torcedor. O torcedor agora, ele vai se estimular, ser mais estimulado a comparecer ao Maracanã. Não que a torcida do Flamengo não comparecesse, a torcida do Flamengo sempre vai comparecer, mas acho que o torcedor se sente mais estimulado a comparecer ao Maracanã para assistir a esse jogo do que assistir aquele time horroroso do Sub-20, né?
Vários jogadores do Sub-20 atuaram menos do que podem, e acho que está na hora, de repente, de ver ali, ó, quem pode continuar no clube. Guilherme, o Douglas, que não foi bem, mas é um jogador que pode continuar no clube. Agora, tem jogadores que já foram testados até no time profissional, como é o caso do Carbone, que não tem mais a menor condição de defender o Flamengo. O Carbone não pode. A expulsão do Carbone aos 10 minutos de jogo contra o Volta Redonda, sendo que ele poderia ter sido expulso antes, é absurda. É simplesmente ridícula. Não poderia ter acontecido isso. Então o Flamengo antecipa o retorno dos seus profissionais, visando, claro, se afastar dessa questão do torneio da morte, né? Um quadrangular em que o último cai para a segunda divisão, e também para não sofrer um vexame histórico do Vasco da Gama. Né? Lembrando que o Flamengo há pouco tempo ganhou de 6-1 em 2024, né? Ganhou de 6-1 da equipe Cruz Maltina. E o Vasco estaria ávido por devolver esse placar. Então me parece uma decisão assim que não estava no planejamento. O planejamento é alterado, né? Há uma alteração de planejamento, mas faz-se necessário nesse momento uma correção de rota. É necessária essa correção de rota, porque senão a coisa ia ser muito complicada. Muito complicada. O Flamengo não pode se dar o luxo de cair nesse torneio da morte e usar a cavalaria, ou seja, usar os principais jogadores nesse torneio da morte em meio à disputa de uma fase mais aguda, por exemplo, de uma Libertadores da América. E aí sim ferrar de vez o planejamento do Flamengo. Então o Flamengo se vê numa sinuca de bico. Ah, mas disputa com o Sub-20 o torneio da morte. Alguém que assistiu a esses 3 jogos contra a Portuguesa, Volta Redonda e Bangu pode confiar que o time passaria sem maiores problemas pelo torneio da morte? Eu não ouso fazer essa projeção, não. Eu acho que o Flamengo teria problemas, porque esse time é muito ruim. Não é muito ruim. Eu gosto do Bruno Pivetti, acho ele um bom treinador. Mas diga aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito. Mas é um time que claramente sentiu. Os caras sentiram, e tem isso, né? Há muitos casos da história do futebol de jogadores que renderam muito na base e que chegaram aos profissionais e não conseguiram desenvolver da mesma forma, né? Eu acho que o caso mais célebre, recente, é o do Lulinha, né? Ex-jogador do Corinthians, que arrebentava nas seleções de base do Brasil, chegou no profissional, deu em nada. E o Kaká, que não era titular sequer do São Paulo no Sub-20, acabou se tornando o melhor jogador do mundo em 2007. Acontece muita coisa. O Flamengo tem de olhar para a transição com muito cuidado, até para que jogadores não sejam queimados e outros que são superestimados não sejam utilizados. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.